Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e convido vocês para que a gente conheça um pouquinho mais sobre as práticas corporais de aventura. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a orientação ou corrida de orientação. Os dois nomes podem ser usados, tá? A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história e a evolução dessa atividade. Vai conhecer as práticas corporais de aventura, a corrida de orientação. Você já ouviu falar sobre esse tipo de corrida? Então vamos conhecer um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Então, orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Isso parece até uma poesia, não é? A arte de navegar por terrenos desconhecidos usando apenas um mapa topográfico e uma bússola. Mas a ideia é bem essa, tá? O terreno é que vai propor o grande desafio e o corredor vai ter que usar os seus conhecimentos de interpretação do mapa e de uso da bússola para determinar o melhor caminho, o melhor percurso e completar esse percurso o mais rápido possível, tá? Então essa é a ideia da corrida de orientação. A corrida de orientação, ou simplesmente orientação, é uma moderna modalidade desportiva que usa a própria natureza como o campo de jogo. Então essa atividade, ela é realizada totalmente em contato com a natureza. É a natureza que propõe o grande desafio da atividade. É como se você estivesse disputando não somente contra os outros corredores, mas também contra a própria topografia do local, tá certo? É um desporto em que o praticante tem que passar por pontos de controles, os PCs, marcados no terreno no menor tempo possível, com o auxílio de um mapa e de uma bússola. Os PCs nada mais são do que essas marcações, ó, que você vai encontrar no percurso, tá? Então, todo PC, o corredor tem que parar ali e registrar a sua passada por aquele ponto de controle para que depois disso seja registrado quando ele completar o percurso, ok? Então, o que ele tem na mão? O mapa e a bússola. Aqui nós temos as duas ferramentas, né, os dois instrumentos do praticante de corrida de orientação. Um mapa topográfico. Nesse mapa nós temos o percurso que ele deve passar. É essa linha vermelha aqui, ó, marcada toda com esses círculos que a gente vê no mapa. O que são esses círculos? São os PCs, os pontos de controle. O triângulo marca o ponto de saída e os dois círculos aqui, ó, um dentro do outro, marcam o ponto de chegada. E em cada círculo desses, ou seja, cada posto de comando, o corredor vai ter que registrar a sua passagem ali. Como que ele sabe a direção para onde correr? Utilizando a bússola, tá? O mapa tem a marcação do norte, ele posiciona a bússola usando, né, o norte da bússola com o norte do mapa e a partir dali ele já sabe para que lado ele vai ter que correr para chegar no próximo ponto de controle, tá bom? Não existe uma pista demarcada, é o corredor que vai encontrar o melhor caminho. Primeira atividade nossa então, escreva aí no seu caderno o que é necessário para praticar a corrida de orientação e onde pode ser realizada. E depois da sua resposta você vai compartilhar com os seus colegas e com o seu professor. Então eu vou dar um tempinho aí para você copiar o enunciado, responder e daí você deixa guardadinho para compartilhar com os seus colegas e com o seu professor. Tempinho para vocês.
E aí, já fez as suas anotações? Então, beleza, deixa aí e depois compartilha lá com a sua turma, tá ok? Aqui a gente continua, vamos para frente. Vamos falar um pouquinho então da história, da onde surgiu essa ideia dessa corrida meio maluca aí, né? Sem uma pista apropriada, né? Correndo pelo meio do mato. Vamos ver da onde que saiu essa ideia aí. Como desporto, a orientação nasceu em 1850 nos meios militares escandinavos, que a utilizavam como meio de entretenimento para suas tropas. Então, olha só, então a ideia surgiu lá entre os militares, tá? Como uma forma de entreter a tropa e também treinar, né? Vamos pensar que os militares eles precisam estar treinados exatamente para poder se deslocar em terrenos desconhecidos, usando somente o mapa e a bússola, tá? Os registros indicam que em Bergen, na Noruega, no dia 31 de outubro de 1897, que se organizou a primeira atividade desportiva de orientação. Então, olha, não é assim tão recente, né? 1897, então esse esporte já tem mais de 100 anos aí de desenvolvimento, né? De prática. Os países nórdicos são ainda hoje aqueles onde a modalidade é mais difundida e mais praticada. Então foi aonde a modalidade surgiu, né, onde a modalidade foi inventada e hoje é onde é mais praticada. Inclusive, nesses países já não está assim somente os militares praticando, mas muitas pessoas, né, pessoas comuns, cidadãos comuns, também têm a prática da corrida de orientação, assim como a sua prática de atividades físicas, como a sua atividade física. Muitas vezes é até uma atividade física familiar, que as pessoas fazem em família também, tá? O Ringen é a maior prova do mundo, é realizada anualmente na Suécia e chega a alcançar 25 mil participantes da corrida de orientação. Olha como é popular essa atividade, né, nesses países onde ela teve origem. No Brasil, quando que a gente conheceu aqui no Brasil esse tipo de prova? No Brasil, a história da orientação começou em 1970, quando alguns militares foram à Europa observar as competições de orientação. Opa, que interessante, né? Então, no Brasil, essa atividade chegou também para nós através dos militares, né? Então, militares brasileiros foram até a Europa, nesses países ali escandinavos, Suécia, Noruega, né? E conheceram essa modalidade e trouxeram para o Brasil. Inicialmente também com a ideia de treinamento e entretenimento para as tropas, mas essa atividade acabou crescendo também aqui no Brasil, tá? 1974 no Brasil foi incluído no currículo da Escola de Educação Física do Exército como matéria obrigatória, tá? Então, a Escola de Educação Física ainda, né, que acontecia nas dependências do Exército, acabou optando e incluindo essa corrida de orientação como uma disciplina obrigatória na grade curricular do curso. Por ter sido praticado inicialmente pelos militares, o esporte é muito conhecido em todas as escolas militares do Brasil. É muito famoso também no sul do país, onde o esporte é mais divulgado. Então, aqui no Brasil, a divulgação foi realmente primeiro entre os militares, principalmente através das escolas militares. Mas hoje já nós temos vários clubes também de praticantes civis. Aqui no sul, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os 3 estados onde a atividade é mais praticada, tá? Então, talvez você até já conheça alguém que costuma fazer corrida de orientação. Ao longo desses mais de 100 anos de existência, a modalidade foi evoluindo, tornando-se um esporte altamente desenvolvido que é praticado simultaneamente no mesmo espaço e ao mesmo tempo por todos, independentemente do nível físico ou técnico, da idade ou do gênero. Porque o que acontece? Os roteiros, os percursos são adaptados de acordo com o participante. Se há um participante iniciante, ele não terá tantos
pontos, né, tantos PCs para passar, ou ele vai fazer um percurso mais curto, tá? Enquanto que os mais graduados, vamos dizer assim, aqueles praticantes que têm mais tempo na atividade, eles vão enfrentar desafios maiores. Então é uma atividade que pode ser dosada, regulada, podendo, né, com que todo mundo possa participar. Segunda atividade nossa, então. Com base no conteúdo que estudamos até aqui, quem você acha que pode praticar corrida de orientação? Justifique sua resposta e também você depois vai socializar com os seus colegas. E aí, você acha que você poderia participar de uma prova de corrida de orientação? E quem mais você acha que poderia participar com você? Faça aí suas anotações e não esqueça de depois compartilhar com os seus colegas e com o seu professor. Tempinho agora para você poder copiar o exercício.
E aí, fez as suas anotações? Então considere aí, né? Lembre aquilo que nós conversamos sobre quem pode praticar a corrida de orientação. Imagine se você talvez se veja participando de uma corrida dessas. É uma experiência bem interessante, pessoal, tá? Vale a pena conhecer um pouco mais sobre essa atividade, sobre esse esporte. E não esqueça de depois também compartilhar com os seus colegas, com o seu professor. Quem sabe aí na sua turma você até pode encontrar alguém que pratica esse tipo de atividade, vocês podem até montar um clube, um grupo que pode começar a praticar isso com a ajuda aí de um adulto ou conhece algum grupo aí da sua cidade que tem, né, o costume de participar dessas provas de corrida de orientação. Então, o que a gente estudou hoje? A gente entendeu um pouquinho o conceito da corrida de orientação. Aprendemos que a corrida de orientação é uma corrida realizada num terreno totalmente desconhecido ou praticamente desconhecido para todos os participantes, tá? E que você tem para participar dois instrumentos, né? Um mapa topográfico, onde vai estar registrado o seu percurso, o percurso que você deve realizar, e a bússola que vai te dar a orientação, certo? Então esses são os dois equipamentos para o praticante de corrida de orientação. A gente viu também um pouquinho sobre a história e a evolução da corrida de orientação. Aprendemos que ela surgiu entre os militares, ainda lá na Europa, nos países escandinavos. Veio para o Brasil também para ser praticada entre os militares, se tornou popular primeiro entre as academias militares aqui no Brasil, mas hoje já está aí tranquilamente sendo praticada por todos, né, mesmo indivíduos civis, né? Qualquer um hoje tem a oportunidade de conhecer um pouquinho e praticar a corrida de orientação. E, né, continuando, quem pode praticar hoje, né? Praticamente todas as pessoas. A corrida de orientação, ela pode ser dosada no seu percurso, naquilo que você precisa alcançar, nos objetivos a serem alcançados no percurso. Então ela é uma atividade física que sim pode ser adaptada a qualquer tipo de praticante, não só aqueles militares ou pessoas que são totalmente treinadas, mas mesmo quem está iniciando na atividade, a partir de algumas adaptações feitas principalmente no percurso e na distância a ser percorrida, conseguem realizar, né, participar de uma prova de corrida de orientação, tá bom? Nós ainda vamos conhecer um pouco mais sobre essa atividade, tá bom? Que algumas referências da nossa aula hoje, aquilo que a gente usou para trazer esse conteúdo para vocês, e espero que vocês tenham aprendido aí, conhecido um pouco mais sobre a origem e a evolução dessa atividade da corrida de orientação. Nos vemos em breve, até mais!